Salve, salve galera, Amanda Rueda na área, está começando o especial de carnaval aqui no podcast Salve. E hoje a gente está com um mega convidado, que é o 2 Metro, bem-vindo. Muito obrigado a todos da Renascer. Vamos pra cima falar de Jesus, porque toda hora é hora. É isso. E para começar, né, ele tem esse nome um pouco peculiar, 2 Metro, e nada melhor do que a gente começar com uma comparação. Eu tenho 1,56, ele tem literalmente 2 metros e a nossa porta tem 2,10. E por que você escolheu esse nome? Foi por conta da sua altura mesmo? Aconteceu alguma coisa engraçada? A realidade é que nem foi eu que escolhi esse nome. Esse nome foi meio que uma profecia da galera da escola no meu último ano do ensino médio. Quando eu estava no terceiro ano, eu já era o mais alto da sala, eu já tinha uns 1,80 por aí, e a galera sempre falava: pô, ele vai chegar nos 2 metros fácil, vai chegar nos 2 metros fácil, ficava profetizando. Aí eu tomei aquilo ali pra mim, acabou virando uma profecia real, aconteceu, hoje eu tenho 2 metros de altura e decidi trazer esse nome, que nada mais justo, né? Olhando pra mim não tem como perceber outra coisa a não ser o nome 2 metros mesmo, e é o que eu quero carregar pra minha vida inteira, graças a Deus tem dado certo e, claro, falando sempre de Jesus, que é o mais importante. Amém. Então, bora agora pra mesa pra bater um papo. Bom, 2 Metros, pra começar então, qual que é o seu nome verdadeiro? Meu nome verdadeiro é Gustavo. Boa. E hoje em dia, as pessoas te chamam de Gustavo, tipo, sua família? Pouquíssimas pessoas, só dentro de casa mesmo, e minha família em si, aqueles que me conhecem há mais tempo, antes mesmo, né, de eu me tornar o 2 metros, costumam me chamar de Gustavo, mas agora mesmo, a maioria das pessoas me chamam por isso. Entendi. E, né, começando do começo, como que foi o seu início na música? Como que começou esse envolvimento com louvor? Bom, eu tenho o costume de dizer que a música sempre esteve comigo em todos os momentos, desde que eu nasci. Meu pai era músico, minha mãe também já foi do louvor da igreja, e nasci com isso, nasci com a música no meu sangue, e desde que nasci, o meu primeiro brinquedo, na realidade, não foi nem bola de futebol, nem carrinhos, nem nada, foi um violão. Nossa, meu pai legal. fez um violão pra mim. Fez? Ele fez. Ele é bom em coisas manuais? Ele tem a manha, eu costumo dizer que ele tem a manha. Meu pai biológico em si, hoje em dia, não moro mais com ele, mas tenho um grande amor por ele, assim, como todos os dias. E esse foi o meu primeiro brinquedo e desde então eu venho crescendo junto com a música em si, comigo, né? Toda a caminhada que eu tive foi através da música, não foi em outras coisas. Tudo que eu passei nessa vida, eu sempre coloquei a música como parte disso. Então eu tenho um orgulho de dizer que a música é o meu sangue, a música corre pelas minhas veias e é uma coisa que eu não quero abandonar de jeito nenhum. Por favor, não faça isso. E como que você estava na igreja, você cantava na sua igreja local? Cantava. Cantava e tocava? Sim. Comecei cantando apenas com 6 anos de idade. Por incrível que pareça, eu já fui pequeno. E no começo eu só cantava porque o violão era maior que eu e eu não conseguia manusear. Por pouco tempo, né? Por muito pouco tempo, porque aos 8 anos eu já estava maior que o violão e já comecei a tocar. E quando na realidade eu participava de um coral junto com algumas senhoras ali do coral da igreja da minha avó, que ela me levava. E a partir do momento em que eu fui crescendo e fui começando a tomar forma, tanto fisicamente como vocalmente e tudo mais, musicalmente falando, eu comecei a entrar à frente do louvor. E a partir dos meus 10 anos de idade eu comecei a ministrar à frente do louvor da igreja. E aos 11 anos eu tive a minha primeira experiência divina, assim, de ver o céu descer no meio da igreja, o poder de Deus acontecer, a presença de Deus acontecer e eu perceber que aquilo ali era o que eu fui chamado para fazer, sabe? De ministrar, falar de Deus através de canções. E a partir dali eu meio que falei comigo mesmo, automaticamente acabou o louvor, eu fui correndo para o banheiro da igreja e falei: poxa, se eu largar isso aqui, eu não sei, isso aqui custa a minha vida. Quando eu vi tudo aquilo mover acontecendo, a presença de Deus no lugar e tudo aquilo que aconteceu, eu pensei: isso aqui vale a minha vida. Se eu sair disso, eu automaticamente morro. Então, eu coloquei a música e, claro, a ministração, a adoração a Deus como prioridade em tudo na minha vida. Então, todas as coisas que eu for fazer
todas as coisas que eu faço e todas as coisas que eu planejo fazer, eu faço em adoração. Porque a palavra de Deus diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Sim. Então eu não posso fazer para a glória de ninguém daqui dessa terra que são como eu, mas para Deus, para Cristo, que é criador de todas as coisas e o autor e o consumador das nossas vidas. Como foi que o trap entrou nesse cenário? Bom, eu sempre morei em comunidade, sempre morei na favela e conhecendo a família eu digo que é o meu pai, né, o meu padrasto. Ele te criou? Ele pegou a próxima metade da infância até a adolescência e dali pra frente. Então, não tem como eu dizer outra coisa a não ser que ele é o meu pai também. Mas ele tinha outros filhos e um desses filhos era 2 anos mais velho que eu, que é o Júnior. E ele me mostrou o que era o rap dentro da comunidade, dentro da favela. Eu ia com ele em batalhas de rima, ia com eles em eventos culturais que acontecia e via toda aquela movimentação, mas sempre ardia algo dentro de mim, que eu poderia fazer aquilo, mas não da forma que eu via as pessoas fazer. Eu poderia fazer aquilo, mas para Deus. Eu poderia usar aquilo que é sim um gênero musical abrangente, mas para Cristo, para passar a palavra de Deus às pessoas. E com o passar do tempo, eu fui começando a entender mais sobre a cultura do rap, sobre todos os ritmos que são tocados dentro da favela e todos aqueles que são mais adeptos dentro da favela. E eu fui entendendo, poxa, eu posso sim usar o rap, posso sim usar o estilo, o gênero rap, para falar de Deus. E aí começou o trap pegar forma, né? Ali a partir de 2015, 2016. E com a ascensão do Bruno Ramos, que foi o pioneiro disso, basicamente o criador disso tudo, ele veio com essa estética do trap gospel. E a partir dali eu já ouvia, já começava a ouvir. Em 2016 eu já comecei a ouvir ele e fui entendendo, poxa, dá mesmo para fazer isso para Deus. E ele foi uma grande inspiração, inclusive, beijão Bruno Ramos, tamo junto. Ele foi uma grande inspiração para mim, e tanto para mim quanto para toda essa galera que hoje está fazendo. O Bruno com certeza é uma grande inspiração pra gente. E através dele eu consegui entender e abrir a minha visão para esse movimento tão maravilhoso que é o que está acontecendo agora, que está ganhando forma, está ganhando grandeza, que é o trap gospel. E claro, dá sim para falar de Deus através do rap, através do trap. Muitas pessoas têm uma visão um tanto quanto preconceituosas, mas se for procurar entender o contexto e se for procurar entender das nossas vidas dentro disso e o propósito que a gente tem dentro disso, a visão com certeza será mudada. Eu acredito muito nisso. Porque a gente tem um propósito, a gente tem uma firmeza, a gente tem uma base que é tratar da palavra de Deus independente do que aconteça. Então, essa foi a descoberta que eu tive do rap desde que eu comecei até agora e eu não pretendo parar tão cedo. Amém, a gente também espera que não. E é muito legal isso que você falou, porque eu acho que o trap gospel veio numa pegada muito forte agora. Sim. E é uma maneira da gente escutar música sobre o Senhor sem necessariamente seguir num formato de adoração, mas que a gente também pode estar louvando ao Senhor através de vários estilos musicais como o trap. Você acha que isso é uma forma, através do trap, especificamente gospel, de você atingir os jovens, mas também essa galera da periferia? Você acha que tem uma entrada maior? Olha, com certeza. Com certeza. Eu tenho recebido testemunhos, mensagens de pessoas no Instagram que são da comunidade, pessoas que viviam uma vida sofrida, uma vida perdida, né? Ali dentro do tráfico, de vidas ruins ali dentro da periferia. E através das nossas canções, tanto a minha, quanto da do Nesk, quanto a do Vitinho, quanto do Bruno, de toda essa galera do trap gospel, tem chegado, tem alcançado. E muitas pessoas mandam mensagens para mim, para eles, falando que foram alcançadas, mesmo que seja de um ritmo diferente, mas a letra tocou, que é o nosso propósito, passar nas nossas letras o nosso propósito, que é entregar a palavra de Cristo, entregar aquilo que Cristo é, que não adianta, eu costumo dizer que não adianta você querer falar de um Deus sem falar da sua história. Não adianta você querer falar de um Cristo sem falar daquilo que trata sobre esse Cristo. E onde trata sobre esse Cristo? A Santa Palavra. Não adianta você querer falar de Deus sem falar das Escrituras.
Então, o que a gente quer passar, nosso propósito, o nosso movimento do Trap Gospel é passar a palavra de Deus independente do que aconteça. E graças a Deus nós temos recebido mensagens de pessoas, tanto já recebi mensagens de pessoas da periferia onde eu moro, da favela onde eu moro, daqui de São Paulo, do Rio de Janeiro e de muitos outros lugares, de comunidades, pessoas que estão sendo alcançadas e estão sendo libertas desse lugar tão hostil que é a criminalidade, que é o vício das drogas, vício do álcool, e estão sendo levadas a um ambiente sobrenatural. Isso tem me deixado muito feliz e é o que tem me feito continuar. E entendo também que é o que tem feito a galera do Trap Gospel continuar, que é tão importante, é tão importante. O testemunho em si é uma coisa muito valiosa e tem que ser pregado, tem que ser anunciado. Isso é muito da hora. Quando você fala sobre, principalmente da letra, isso é muito significativo nos dias de hoje, né? Porque é muito fácil você querer falar do Senhor, mas, sei lá, falar algo que, às vezes, cai até na internet, né? Herege, essas coisas, desvia um pouco da palavra. E eu vejo que o Trap Gospel, é muito fiel, assim, o que tá na palavra é a letra e vai ser aquilo. E aí, queria saber como funciona para você escrever as suas músicas. Você sempre escreveu, levou isso? Ou como você começou e como você escreve o trap, assim, até né, para quem te tem como inspiração? Bom, não é essa palavra exatamente, mas eu costumo dizer na brincadeira, eu tenho um ritual. Lá no quarto de lá de casa, no meu quarto, eu costumo colocar o computador, a Bíblia e o violão. Tenho sempre esse ritual. A Bíblia, eu absorvo aquilo que é para ser contado. Com o violão, eu absorvo aquilo que é para ser cantado. E com o computador, eu absorvo aquilo que é para ser produzido. E esses três dão um combo de coisas muito boas. Com certeza. Com a palavra, você absorve a letra. Com o violão, você absorve a melodia. Com o computador, você cria. E aquilo ali, eu vou começando a decorrer sobre a palavra, a discorrer sobre a palavra, o que está sendo dito. Igual, essa última música que eu lancei, Bartimeu, foi uma canção que eu tive uma experiência absurda, porque essa canção foi feita em apenas 1 hora. Nossa, como foi? Foi incrível. Deus simplesmente me inspirou uma estética de ritmo, uma mistura de ritmo. E ali eu comecei a entender o que ele queria fazer, que era contar sobre personagens que viveram o sobrenatural de Deus. A gente já tinha lançado uma música antes, que é a Sobrenatural. Sim. E parece que vem sendo uma continuação, uma série, sabe? A gente sempre tem avisos ali que a gente trata ali no meio, mas eu entendo que tratar sobre personagens que viveram o sobrenatural de Deus, da Bíblia, traz para as pessoas que ouvem um ânimo, sabe? Um up para as pessoas de entender, poxa, porque nós também somos personagens bíblicos. Se for parar para pensar e olhar e decorrer sobre a Bíblia, nós também somos personagens. Então também podemos viver esse sobrenatural de Deus. Podemos passar por uma cura, podemos passar por um milagre, podemos passar por uma libertação. Então eu quero muito trazer isso desses personagens, assim como Bartimeu e tanto outros. E é incrível, foi incrível a experiência. A melodia veio, joguei no computador. A letra veio, joguei no computador. A palavra veio, fiz todo o planejamento em 1 hora, meia hora para criação de instrumental, meia hora para composição da letra. E tudo isso gerou essa canção maravilhosa e foi tão rápido, mas tão bom de sentir a presença de Deus em meio à criação, porque você que é artista, nós que fazemos coisas, que planejamos coisas para Deus, nós entendemos que a presença dele está no momento de criação, não só no momento da execução. Está no momento da criação. E quando você cria, você sabe que você tem um pai que está te auxiliando a criar. E quando você executa, você tem um pai que está te auxiliando a fazer o melhor. Então, eu entendo que a presença de Deus está tanto no momento da execução, quanto no momento da criação. Então, para mim, eu valorizo muito o momento de produção, valorizo muito o momento de estudo. E é o que eu indico para todos que estão aqui, que querem começar ou que já estão na caminhada, estudem, busquem saber. Busquem estudar sobre gêneros, culturas, saber do que você está fazendo, como um bom artista. Porque aqueles que fazem artes para Deus têm que ser sábios. E entregar uma coisa em sabedoria para Deus, no caso, né? Então eu entendo o seguinte, se for fazer algo, se for criar algo, faça com sabedoria. Porque uma pessoa sábia, ela tarda em irar-se.
Sim. Ela tarda em perder a paciência, Provérbios diz. Então, eu acredito muito no processo de criação e no estudo, e é uma coisa muito linda, principalmente quando você decorre a palavra de Deus, que é o principal. E você cria a letra e também produz? Você faz os dois? Sim, E você foi aprendendo na curiosidade? foi totalmente na curiosidade. Nisso tudo gerou uma certa briga entre eu e a minha mãe, Sério? no início de tudo, porque eu perdia noites, assim. Virado. Noites virado, procurando aprender. Eu sempre tive um pensamento que eu sempre profetizava para minha mãe quando eu era mais novo. Aos meus 14 eu falava, mãe, ela sempre me cobrava, pô, você tem que arrumar um serviço, você tem que trabalhar de carteira assinada e tudo mais. Tinha quantos anos? Quando começou essa cobrança dentro de casa, eu estava com os meus 14, dos 13 para os meus 14. Aham. Mas ali eu já tinha um pensamento, eu já falava, mãe, a senhora vai ver, eu não vou trabalhar para pessoas, eu vou trabalhar para Deus. Alguma coisa vai acontecer e eu vou conseguir, nem que eu tenha que gastar minha vida para isso acontecer, mas eu vou buscar. E isso virou uma profecia, até porque dos meus 13 aos 17 eu trabalhei como jovem aprendiz, né? Mas dos meus 15 anos eu pensei, não, eu tenho que movimentar, porque um dia eu profetizei, então eu tenho que fazer minha parte. E foi aí que eu procurei saber sobre produção musical. E em um dia eu aprendi tudo. Nossa. Tipo um talento do Senhor mesmo, né? Graças a Deus, graças a Deus. Foi um dom que Ele me entregou, não é meu, eu sempre digo, isso não é meu, isso que eu faço não é meu. Se Ele quiser retirar de mim, Ele pode retirar quando quiser, porque isso é dele. Mas eu entendo que se eu fui designado a fazer é porque tem um propósito. E em um dia, né, que foi o dia 25, acho que foi dia 25 de março de 2015, que eu aprendi tudo sobre questão de produção musical, criação de instrumentais, captação de áudio, captação de voz e tudo mais. E nesse dia eu acabei criando umas 11 instrumentais. E foi isso que me fez virar à noite, porque eu fiquei muito animado por ter aprendido e acabou que minha mãe no outro dia me deu um bom puxão de orelha. E, né, aí eu meio que aprendi, pô, o descanso é necessário também, mas é bom também que a gente procure estudar. E a minha segunda instrumental feita na vida é de umas canções mais ouvidas que eu tenho hoje, que é de Chuva de Deus. Dessa época? Nossa! Foi a minha segunda instrumental que eu fiz, depois de ter aprendido, guardei, pensei em vender a instrumental já, porque eu não tinha ideia nenhuma. E em 2019 veio a luz de Deus de criar a letra em cima disso. Por isso que a gente tem que respeitar o processo, né? Muito, é muito importante. É muito importante respeitar o processo. Eu aprendi que sem o processo a gente não tem o acesso. Então é sempre bom a gente entender e respeitar o processo de Deus, que é necessário para que a gente cresça e claro que a gente amadureça na presença dele. Então, aceite o processo de Deus. É muito mais importante do que aquilo que você vai receber depois dele. Sim. Porque durante ele você cresce. Durante ele você aprende a ser o que você é na presença dele e durante ele você amadurece. Então, Deus quer você amadurecido na presença dele, como uma criança, mas uma criança sábia. Então, aceite o processo. Não deixa passar. Não reclame, não murmure. Aceite o processo e será grandemente abençoado no nome de Jesus. E hoje em dia a sua família te apoia? Graças a Deus. Graças a Deus. No início, a minha mãe chegou até a desconfiar de que eu fosse fazer isso pro secular. E acontece, né? Acontece. Tipo, fala que é pro Senhor e muda. Acontece. Quando ela escutava as batidas e tudo mais que eu fazia, nem era no meu quarto ainda, era na sala. Ela escutava aquelas batidas, ela falava, meu Deus do céu, o que será que vai acontecer daqui, meu pai? Aí teve um momento que eu falei, mãe, relaxa, calma. Isso aqui que eu tô fazendo é para louvor de Jesus Cristo. Eu não penso em fazer isso pro mundo. Inclusive, é uma coisa que pode até ser muito forte dizer, mas sinceramente eu tenho um nojo de estar no mundo. Tipo, nunca tive vontade, nunca passou pela minha cabeça. E a partir daquele momento de criação, a minha mãe sempre desconfiava, pô, e tudo mais, até o momento em que eu cheguei e falei, mãe, ouve a minha primeira música, que se chama Abba Vem, meu primeiro lançamento da vida. Quando ela ouviu aquilo, ela entendeu e mesmo estando tanto quanto ali com o pé atrás, ela abençoou. E ela disse, filho,
Se é isso que você quer, se é isso que você deseja, vai e que seja feita a vontade de Deus sobre a sua vida. Mas a partir dali foi uma crescente. Efésios 6, chuvas de Deus e todo o movimento que aconteceu, trabalho duro, e começou a ganhar uma forma, até que ela percebeu, e minha família foi percebendo junto a ela, e todos ali vieram dizer, é exatamente isso que Deus chama para fazer. Se for para fazer isso, faça para Deus. Teve um momento que eu escorreguei mesmo, não posso dizer que fui perfeitamente bem nesse caminho, teve momentos que eu quase caí, mas sempre Deus ali me chamando e dizendo, não se esqueça, você disse que eu iria fazer isso para mim, então se você vai fazer, faça para mim. Mantenha a sua palavra, seja fiel à sua palavra, assim como eu sou fiel a mim. E ali eu fui entendendo e todo o processo foi tão maravilhoso, mesmo tendo momentos de dificuldade, mesmo tendo momentos de dor, mas foi tão maravilhoso que hoje eu agradeço a Deus, hoje eu agradeço demais por estar onde estou, não por altivez, não por egoísmo, mas sim por entender o propósito, sabe? E quando você entrou na cena efetivamente, você encontrou parceria, assim, da galera, o pessoal muito aberto? Como que foi? Olha, eu não esperava de que fossem tão parceiros assim. E tem vários feats, né, que Sim. fazem entre si. Não esperava de que fosse uma união tão gigantesca e isso me surpreendeu muito positivamente, porque eu queria muito que fosse dessa maneira e é além do que eu pensava. Que massa. E muitas pessoas, assim, que vêm de longe, assim, podem pensar que pode haver uma certa inimizade, mas não tem. Todos nós, todos, estou falando todos mesmo, da cena, somos muitos amigos. Claro que existem pessoas que a gente conversa com mais frequência, existem outras pessoas que conversamos com menos frequência, mas todos nós entendemos um propósito. Então esse propósito nos une. E graças a Deus, não há nenhuma inimizade dentro disso. Apenas a união, apenas há pensamento de crescimento, pensamento de evolução e, claro, pensamento cristão. Exato, que é muito que importante. É o mais importante disso tudo. E quando vocês vão fazer um feat desse, assim, que envolve às vezes 2 ou 3 cantores, como que vocês fazem para escrever a letra? Porque vocês precisam, são 3 mentes criativas e ao mesmo tempo o Senhor, que é o mais criativo de novo, precisa dar a inspiração. Como que funciona? Bom, da minha parte, eu venho de um meio pentecostal, então eu costumo sempre ficar na dispensação do Espírito Santo, no momento da criação. E graças a Deus as pessoas às quais eu tenho comunicado e feito feat junto, ou eu tenha participado de uma canção dessa pessoa, essas pessoas têm esse mesmo pensamento, de estar na dispensação do Espírito Santo, que aí a criação flui, o momento de produção flui ali, a letra vem, você está adepto a ouvir, você está sensível. Quando você está na dispensação, você está sensível à voz de Deus. E isso é o mais importante. Se for fazer algo para Deus, esteja na dispensação do Espírito Santo. Não tem como você fazer algo para Deus e estar preso em si mesmo e querer fazer apenas dos seus braços. Sim. Não dá. O Espírito Santo tem que ser o conselheiro, ele é o consolador, ou seja, ele tem que ser ajudador. Jesus deixou ele aqui nessa terra porque ele é o ajudador. Ele é aquele que te consola no momento de dificuldade, mas aquele que te instrui no momento em que você precisa. Então, eu acredito que estar na dispensação do Espírito Santo é o mais necessário dentro disso tudo, porque aí as coisas materiais, no caso as coisas físicas, que é a criação da letra, criação de instrumental, criação de produção, captação, tudo isso flui tranquilamente. Então, estejam na dispensação do Espírito Santo, não perca essa essência. A gente pode esperar para esse ano de 2024? A gente está no começo do ano, carnaval, feriado de carnaval com os retiros. O que vem pela frente aí? Sinceramente, muita Bíblia. Muita Bíblia. Eu não posso sair da essência. E nem aqueles que estão comigo, eu aconselho, não saiam da essência. Palavra. Estamos vivendo os últimos dias. Sim. Então não podemos falar de outra coisa a não ser da volta do noivo. A não ser do que precisamos nos formar para nos encontrarmos com o noivo. A não ser de preparar as nossas lamparinas e sem reservas entregar totalmente a Ele. Amém. E estar acesos para quando o noivo aparecer, Ele dizer, vinde, ó noivo amigo. É isso. A gente tem que estar preparado. A gente tem que estar moldado. A gente tem que estar buscando todos os dias em oração, em adoração,
Então, o que eu planejo, o que toda a galera também da cena do Trap Gospel prepara para o ano de 2024, que eu creio que será absurdamente sobrenatural para todas as pessoas que nos ouvirem e para todas as pessoas que tiverem fé nesse nosso propósito, é que a palavra de Deus será sempre o centro e a gente aumentará a intensidade disso. Então, não se assustem, por favor, se a letra parecer um tanto quanto dura. Não. A letra não vai ser dura, vai ser libertadora. Será a verdade cantada em melodias e a gente não vai deixar essa essência. E eu sempre costumo dizer, sai do hype, vai para a Bíblia, pois é o único lugar onde temos base para viver o sobrenatural de Deus. Sempre lembrem da palavra de Deus. Porque através da palavra de Deus a gente lembra do Espírito Santo. Através do Espírito Santo a gente lembra de Jesus. Através de Jesus a gente lembra do Pai. E tendo todo esse combo conosco, a gente tem a santidade. Para fechar o nosso papo de hoje, queria que você deixasse um recado para as pessoas que... Acho que tudo que você falou aqui na minha mente tem vários pensamentos. Foi muito legal a nossa conversa, mas principalmente sobre pessoas que precisam ser mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Sim. No sentido de dar o controle para Deus e deixar com que Ele nos guie e dê a direção. Queria que você desse um recado para as pessoas que não estão conseguindo ouvir, Certo. ou serem sensíveis à voz de Deus. Bom, a nossa geração, infelizmente, por causa do crescimento do avanço da tecnologia, da chegada de várias outras redes sociais e de todos os outros meios de comunicação, nós temos sido muito apressados para as coisas. Nós temos sido muito, até mesmo pessimistas quanto a nós mesmos. E essa pressa, que a gente mesmo diz como ditado, mas basicamente é bíblico, porque se Jesus é a perfeição, Ele tem processo para nós. Ele não tem pressa. E acaba que a pressa é sim inimiga da perfeição. Então, automaticamente nós, da nossa geração, estando apressados demais para querer as coisas, estamos sendo inimigos de muitos processos que Jesus tem para nossas vidas. Processos de amadurecimento, chaves de crescimento, evolução. E isso tem sido um tanto quanto negativamente crucial para nossas vidas. E automaticamente a falta de paciência ela vem por essa pressa. A gente tem essa pressa, coloca essa pressa como prioridade e perde a paciência. E se esquece que esperando em paciência no Senhor, a gente tem o nosso socorro, nossa bênção, nosso milagre. O que eu queria deixar de aviso e de mensagem para todos, procurem voltar a ser pacientes. Procurem voltar à essência daquilo que Jesus é, que é a mansidão, o domínio próprio, os frutos do Espírito. A gente tem se esquecido muito dos frutos do Espírito. A mansidão, paz, bondade, benignidade. A gente tem se esquecido muito disso. Por isso estamos andando muito apressados. E acaba que a gente, lembrando dos frutos, a gente pensa nos processos e nos processos que foram passados para esses frutos serem gerados. Uma árvore é assim. Você planta ela hoje, mas amanhã você não vai ver ela gigantesca. Sim. Tem que ter um momento de regar. Tem que ter um momento do sol passar, tem que ter um momento de adubar a terra, tem que ter um momento de ver a raiz crescer, tem que ter um momento de ver a árvore gigante. E assim ver os frutos. Então, esse é o momento. Não tem outro momento mais. Já estamos nos últimos dias, não há mais tempo de brincadeira. Voltemos ao momento de transparência, paciência, mansidão e entendimento do processo. Por favor. Voltemos a essas essências que é necessário para a nossa vida como cristão. Amém. E agora, oficialmente, para fechar, daqui a pouco você vai tocar para a nossa galera aqui no acampamento. Queria saber o que você tem preparado para essa noite, o que você espera? Vamos deixar o Espírito Santo fazer. Amém. Creio que já aconteceu várias coisas aqui, vamos deixar o Espírito Santo fazer. Porque se estamos aqui é porque estamos na liberação e na dispensação do Espírito Santo, estamos disponíveis a Ele. Então, o que nós podemos dizer é que Deus irá fazer coisas sobrenaturais daqui a pouco. Amém.
Muito obrigada, 2 metros, pela sua participação. Aqui tem um presente do Salve para você. Obrigado. Para você beber sua água, escrever algumas anotações de próximas canções que você for escrever, próximos louvores. E se você puder deixar um recado para a galera que está nos assistindo. Da galera, ó, Deus abençoe a vida de vocês. Não se esqueçam, Bíblia, Jesus Cristo, centro de tudo. Vamos fazer com que essa geração não seja tão criticada como é. Vamos mudar isso. Vamos ser diferentes, visionários diante de Deus. Vamos evoluir, vamos ser facilitadores, vamos crescer no nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela sua participação. Deixe seu like, comenta aqui embaixo. A gente acompanhou aqui um pouco da história do 2 metros. E não sei vocês, mas eu tô muito cheia assim, do Espírito Santo sobre ter mais sede da palavra, sobre querer me desenvolver no fruto do Espírito, em experiências com o Senhor, porque afinal é isso que importa. Nós servirmos ao Senhor de todo o nosso coração durante todos os nossos dias. Salve, salve, galera. Fiquem com Deus e até o próximo podcast. Tamo junto.